Olá, minha gente, tudo bem? Nós, no Brasil, temos esse maravilhoso costume das festas juninas, que todos nós gostamos, né? Mas pouca gente sabe que as festas juninas devem o nome de juninas não por causa do mês de junho, mas por causa dos santos que se são celebrados aí no mês de junho, particularmente São João Batista, que é dia 24. Então nós temos associadas às festas juninas três grandes santos que são celebrados no mês de junho. Dia São Pedro, dia 29 de junho, São João Batista, dia 24 de junho, e Santo Antônio, 13 de junho, exatamente hoje, 13 de junho, dia de Santo Antônio. Santo Antônio, que é conhecido como Santo Antônio de Lisboa, porque ele é português, mas também é conhecido como Santo Antônio de Pádua, porque ele faleceu na Itália. E portugueses e italianos disputam o privilégio, né, de ter para si esse santo com nome duplo, né, de Lisboa e de Pádua. Santo Antônio é interessante porque ele foi um grande intelectual, mas ele tem um grande apelo popular. Ele faz parte da cultura popular do catolicismo, estando associado, inclusive, até mesmo a fatos folclóricos, né? Mas a vida dele é muito interessante. Ele nasceu em 1195, no final do século XII, e faleceu no início do século XIII, em 1231, 2 meses antes de completar 36 anos de idade. Então ele teve a vida bastante curta, o que na época era bastante comum. A expectativa de vida na época não era muito grande. Mesmo assim, para a perspectiva de vida da época dele, ele faleceu ainda jovem, com quase completando 36 anos. E Santo Antônio, ele tem esse grande apelo popular, sobretudo no Brasil, com alguns fatos folclóricos, né? No Brasil, a cultura popular o associa à fartura, né, como aquele que ajuda a pessoa a ter fartura, tanto que tem aquela tradição dos pãezinhos de Santo Antônio, e é também conhecido na cultura popular como santo casamenteiro, né? Eu prefiro chamá-lo de patrono dos relacionamentos afetivos. E tem lá suas razões para isso. Nós não vamos entrar nesses detalhes, porque isso vocês podem, pesquisando na internet, descobrir porque ele é associado à fartura da mesa e também à patronagem dos relacionamentos afetivos. Eu gostaria aqui de tratar do lado mais, entre aspas, sério de Santo Antônio, né, porque ele é uma figura muito importante da igreja, tanto que ele é inscrito entre os 37 doutores da igreja. Doutores da igreja são homens e mulheres que, pela excelência da sua doutrina e pela santidade de vida, são colocados num rol privilegiado. Ao longo de 2000 anos da igreja, apenas 37 pessoas, homens e mulheres, sendo que entre esses doutores, 4 mulheres são doutoras, né, exatamente devido à excelência da sua doutrina e também do seu alto grau de santidade. São pouquíssimas as pessoas que são inscritas nesse rol. E Santo Antônio de Lisboa ou de Pádua é um deles. Santo Antônio era realmente muito inteligente, ele tinha um intelecto privilegiado, era um grande orador, ele defendia a doutrina com muita clareza e foi um excelente teólogo e, ao mesmo tempo, era alguém muito simples, né? Ele era muito humilde e ele começou a vida religiosa dele sob a vigência das regras agostinianas, onde ele recebeu o nome de Antônio, porque o nome de batismo dele é Fernando. É costume na igreja, quando alguém entra numa ordem religiosa, que ele deixe esse costume, então, às vezes um pouco deixado de lado, né?
é tão aplicado, mas, sobretudo na Idade Média, era costume muito forte quando alguém entrava numa ordem ou congregação religiosa, ele deixar de lado o seu nome de batismo e assumir um outro nome, né? Isso é feito ainda hoje, mas não com tanta frequência. E ele foi batizado com o nome de Fernando, mas ao entrar para a regra agostiniana, ele assumiu o nome de Antônio. Posteriormente, ele entrou na ordem franciscana, ele foi companheiro de São Francisco de Assis. E ele realmente foi alguém de muita importância na época dele, porque sendo um grande teólogo, ele foi também professor, né, universitário. Foi o período aí que começaram a surgir as primeiras universidades. Para quem não sabe, as universidades foram criadas pela Igreja, né, no início do segundo milênio, né, na virada do primeiro para o segundo milênio da era cristã. Então, ele, devido à sua inteligência, da sua capacidade intelectual, da sua capacidade de oratória, ele foi um professor muito prestigiado e, ao mesmo tempo, era uma pessoa muito humilde, né? Então, é interessante como alguém tão de pertencente, assim, a uma elite intelectual da Igreja e da época dele, se tornou um santo tão popular, né? Então, hoje, dia 13 de junho, dia de Santo Antônio de Pádua, ou Santo Antônio de Lisboa, cujo nome de batismo era Fernando e cujo nome religioso é Antônio, e eu sou Fernando Antônio, então eu tenho assim, uma dupla ligação com Santo Antônio, né, pelo nome de batismo e pelo nome religioso, e me sinto muito orgulhoso disso, né? Eu gosto muito do meu nome por conta disso. Então, e bem que eu gostaria de ter um pouco da capacidade de Santo Antônio, né, da capacidade intelectual dele. Claro que eu estou muito longe do brilhantismo dele, evidentemente, mas bem que eu gostaria de ter um pouquinho dessa capacidade intelectual dele. Mas, e também da santidade dele, né? Porque é alguém com muita proximidade com Deus. Então, Santo Antônio é um exemplo para nós disso, né? De alto grau de santidade e de um grande empenho a serviço da Igreja. Se tiverem oportunidade de buscar conhecer um pouquinho mais a vida dele, é muito interessante, porque ele serve como inspiração para os nossos dias, né? Tanto do ponto de vista da atividade pastoral, do empenho que ele tinha no ensino, nas atividades eclesiásticas, como também na busca da santidade. E o curto período de vida que ele teve, sobretudo para os nossos dias, onde nós temos expectativa de vida mais longa, tendo vivido apenas 35 anos, mostra que não é a quantidade de tempo que faz a diferença, mas a abertura à graça de Deus e o empenho que nós temos de sermos fiéis a Deus a todo momento. Ele, então, vivendo apenas 35 anos, se tornou uma das figuras mais importantes da história da Igreja, a ponto de ser um dos pouquíssimos inscritos no rol dos doutores da Igreja. Tem também o seu lado popular, seu lado quase que folclórico, mas também esse lado popular, ele é muito importante. Tem muito sentido em invocá-lo como patrono dos relacionamentos afetivos, por isso sugiro buscar o conhecimento na internet sobre isso, não é o objetivo desse vídeo aqui explicar sobre isso. E também a questão daquele que intercede por nós para que nós tenhamos fartura. Nós sabemos que o culto aos santos, ele tem dois lados, né? Tem duas dimensões, e essas duas dimensões, elas têm a sua importância e nenhuma das duas pode ser negligenciada, embora na prática do dia a dia as pessoas deem muito mais importância à dimensão da intercessão do que à dimensão da exemplaridade. Porque essas são as duas dimensões do culto aos santos. A dimensão da intercessão, aquele que por sua santidade intercede a Deus por nós, mas também tem a dimensão da exemplaridade,
aquele que com sua vida de fidelidade a Deus se torna para nós um exemplo e uma fonte de inspiração. Então, que Santo Antônio de Lisboa ou de Pádua, com a sua intercessão, nos ajude a, na nossa vida diária, providenciarmos mais fartura, não só para nós mesmos, mas também para as pessoas com as quais nos convivemos. É inadmissível no mundo com tanta alimentação, produzindo tantos alimentos, é inadmissível que haja tanta gente passando fome. Certamente Santo Antônio pode nos ajudar, com seu exemplo de vida, com sua intercessão, a lutar para que haja mais fartura na nossa mesa e na mesa dos outros. E que nós possamos, sempre recorrendo à intercessão de Santo Antônio, fazer a nossa parte também, né? Nos inspirarmos no exemplo dele e, com a ajuda da graça de Deus e da própria intercessão de Santo Antônio, nós nos tornarmos mais santos e também mais fiéis à vontade de Deus, né? Se você é devoto de Santo Antônio, né, pense nisso, né? Aquilo que ele significa para todos nós, né? Eu, né, diácono Fernando Antônio de Rezende, que trago no meu nome o nome de batismo de Santo Antônio e também seu nome religioso, me sinto, ao mesmo tempo, muito orgulhoso desse nome que meus pais me deram, certamente inspirados em Santo Antônio, mas também é para mim um desafio, né, de fazer com que o meu nome reflita a exemplaridade de Santo Antônio. Eu tenho isso comigo, né? É de certa forma até mesmo um compromisso. E dou os parabéns a todas aquelas pessoas que se chamam Antônio, que se chamam Antônia, né? Todo Antônio, toda Antônia traz em si uma marca, a marca da santidade de Santo Antônio de Pádua. Até a próxima.